Gravando. Então vamos lá. Continuando o nosso estudo das cartas paulinas, hoje nós vamos ver a carta de Tessalonicenses. As duas, tá? A gente vai ver primeira e segunda Tessalonicenses. Essas cartas, elas foram escritas por Paulo, obviamente, né? A gente consegue ver isso logo no primeiro verso do primeiro capítulo, e já começa com Paulo, Silvano e Timóteo. Ele já fala logo de cara quem é que está escrevendo a carta. E ela foi escrita aos Tessalonicenses para... Antes, deixa eu voltar um pouco para trás. A igreja de Tessalônica, né, a cidade de Tessalônica é uma cidade que fica ali na região da Grécia também, mais ou menos ali entre a Macedônia e a Acaia, onde hoje é Grécia e Albânia, é mais ou menos por ali, tá? A igreja, a cidade de Tessalônica foi uma igreja fundada por Paulo durante a segunda viagem missionária. Então, quando ele passou por lá, ele fundou essa igreja. E quando ele estava fundando essa igreja, quando estava ensinando os irmãos lá da cidade, é que ele teve uma forte perseguição dos judeus. A gente consegue ver essa perseguição na carta também, ele faz uma menção, acho que ele faz pelo menos duas menções a isso, né, que ele sofreu perseguição enquanto estava lá na cidade, teve que sair literalmente fugido, foi de lá que ele saiu para ir para Bereia. Então vocês conhecem a história dos bereanos, né? Esse é um texto, o texto que ele fala dos bereanos, ele é muito conhecido na igreja moderna aqui do Brasil, porque assim, a gente já falou muitas vezes sobre isso, a gente já viu pregações sobre isso, mas vocês sabem por quê? Vocês lembram por que os bereanos são importantes? Qual que é a característica que torna eles importantes aqui no cristianismo? Paulo fala, seja como os bereanos. Não é em Tessalônica, tá? Ele fala, seja como os bereanos, se não me engano, ele fala isso na carta aos Coríntios. Ou em Atos, eu não lembro exatamente aonde, acho que foi em Atos. Mas ele fala para você ser como os bereanos, que eles conferem na palavra o que está sendo pregado. Então, eles conferem na Bíblia o que eles estão ouvindo. Então, eles estudam a palavra, eles conhecem a palavra. Então, quando Paulo diz, seja como os bereanos, ele está falando isso. Então, assim, ele saiu de Tessalônica, fugido, foi lá para Bereia, e de lá ele foi para outro canto. Tá? Foi para Atenas, foi para outro canto. E quando ele estava, se não me engano, em Atenas, que ele recebeu notícias de Tessalônica, que ele queria voltar, e ele fala isso em uma das cartas, que ele desejava voltar, não uma, mas duas vezes ele desejou voltar lá para Tessalônica, mas que o inimigo o impediu. Na tradução que eu estou usando aqui, ele fala que Satanás o impediu de voltar lá para Tessalônica. E é uma igreja que ele ama muito. Então a gente consegue ver até esse teor, esse tom de carinho que ele fala com os tessalonicenses. Lembra que quando ele escreve aos Efésios, ele escreve dando uma bronca. Quando ele escreve, se não me engano, aos Coríntios também. Aos Coríntios ele também dá várias broncas. Ele fala um monte de coisa, ele ensina um monte de coisa, mas em tom de bronca. Ele está ensinando, mas ele está bravo. Nas cartas aos Tessalonicenses, a gente não percebe esse tom, ao contrário. A gente percebe até um tom de carinho, um tom de amor que ele usa com os Tessalonicenses. Desde o começo ele já fala, né? Quer ver? No verso 2, capítulo 1, verso 2, dando sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Então, assim, ele já começa a carta elogiando os Tessalonicenses, que se mantiveram firmes na fé. Eles se mantiveram firmes na fé verdadeira. Mas então por que ele escreve a carta? Ele escreve essa carta porque começou a existir, ele ouviu essa conversa, como ele não pôde ir para Tessalônica, ele mandou Timóteo. Timóteo foi, aquele Timóteo que a gente vai ver a carta de Timóteo também, mas esse é o mesmo, ministro do Senhor, ele foi para Tessalônica, fez uma visita à igreja, viu como é que a igreja estava se saindo, voltou e contou para o Paulo. Né? Então ele vê como é que está e conta para o Paulo. E o que ele vê é bom. O que ele vê é um resultado bom, ele vê uma igreja firme, ele vê uma igreja forte, ele vê uma igreja que cresce. A gente vai ver na carta aos Tessalonicenses, Paulo comenta que é com muito prazer, com muita alegria que ele vê que o nome dos Tessalonicenses ele está sendo espalhado na região, que as pessoas ouviram falar deles e do amor deles, da fé que eles têm, né? E de como eles seguem o exemplo de Cristo, tanto no amor fraternal como na abnegação do serviço. Então, é uma igreja que se tornou conhecida na região justamente por ser uma igreja fiel.
E aí, então, para que Paulo escreve a carta? Primeiro ele escreve elogiando, né, e fortalecendo eles, falando, gente, continua firme na fé. Continua firme, vocês vão seguir perseguição, está existindo perseguição, mas continua firme. Esse é um dos propósitos. Outro propósito é consolar acerca das pessoas que já se foram, das pessoas que, segundo Paulo, a linguagem que ele usa aqui é dormiram, né, os que já dormiram. Então, ele consola a igreja em relação aos que já dormiram, e aí o tema principal da carta é que quando Paulo se afasta, vai para outro canto, eles começam a discutir, não em tom de briga, mas assim, eles começam a ter uma discussão em quando Jesus vai voltar. Porque como já estava havendo a perseguição, e era uma perseguição de Roma e tal, então eles pegaram aqueles sinais que tinha naquela época e falaram, opa, já está voltando. O fim é próximo. Lembrando que nessa época eles não tinham o Apocalipse, não tinham o livro do Apocalipse, mas eles já conheciam o texto de Daniel, eles já conheciam as profecias de Jesus. Paulo já tinha falado sobre as profecias, sobre o futuro, sobre o fim dos tempos, sobre a volta de Cristo, isso tudo já tinha pregado. Aqui na carta ele menciona novamente, mas quando ele menciona assim, como eu falei para vocês, ó, isso aqui eu já disse. Tem uma menção que ele faz aqui, ó, na volta de Cristo. Então a discussão que estava rolando ali na igreja era exatamente sobre isso, sobre a volta de Cristo, quando Cristo ia voltar. E aí gerou uma situação, na segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, ele soube de uma situação que aconteceu lá, de que algumas pessoas achavam que a volta de Cristo era tão iminente, estava tão próxima, que eles pararam de trabalhar. Eles simplesmente pararam de trabalhar e viviam da ajuda dos irmãos, viviam da ajuda da igreja, mas não trabalhavam mais. Porque falaram, Jesus vai voltar, então não precisa mais trabalhar, não precisa mais plantar. Não pode nem dar essa ideia, Renato. Assim, Né? que o povo já não está trabalhando. A volta de Cristo é tão perto que não precisa mais trabalhar. E aí gerou uma situação constrangedora, porque tinha gente que trabalhava e que sustentava, né? Eles dividiam o que eles ganhavam entre a igreja. Só que aí quem trabalhava dividia com quem não trabalhava e acabou gerando uma certa confusão aí. Então esse foi um dos aspectos também que Paulo trata na carta, não em relação ao trabalho em si, mas em relação à volta de Cristo. Tanto na primeira como na segunda carta aos Tessalonicenses, ele trata do fim. Ele trata da volta, ele trata durante em alguns versos, ele trata de como será a volta de Cristo e o que a igreja deve fazer até lá. Então, como é que eu devo agir, como é que eu devo continuar trabalhando até lá, até a volta do Senhor. Né? Então, ele fala dos que já dormiram, né, dos que dormem, ele fala do tempo da volta, ele fala sobre o que eu tenho que fazer, como é que a igreja deve continuar agindo para receber Jesus quando ele voltar. Né? Então, ele fala um pouco, é uma carta, de certa forma, escatológica. Não é totalmente escatológica, ela não fala só sobre isso. Mas esse é um tema que ele aborda bastante, tanto na primeira como na segunda carta aos Tessalonicenses. Tá? Então, vamos começar do começo. Quando que ela foi escrita? Foi escrita em Corinto, pouco depois de Paulo partir de Tessalônica, então ele saiu de Tessalônica. Ele não tinha possibilidade de voltar para Tessalônica, ele enviou Timóteo, e aí Timóteo trouxe as notícias de lá. Tá? O conteúdo, então ele trata de alguns temas de esperança. Então ele fala de uma esperança inspiradora para o recém-convertido. Quem acabou de se converter tem uma esperança como é que chama? Inspiradora. Uma esperança animadora para o servo fiel. Então, para quem já é servo fiel, ele anima. Uma esperança purificadora para o crente. Então, a palavra dele se mantém firme na fé e evolui, não para aí. Continua progredindo, continua avançando na purificação e na santificação. Vocês já são crentes. Essa é uma carta para quem já é crente, para quem já é firme na fé. Tá? Ela não é uma carta arroz e feijão, não é uma carta que ensina os detalhes. Por exemplo, a carta aos Romanos, ele vai lá atrás no Antigo Testamento e explica o que é a fé, de onde veio Jesus, por que tem Jesus, circuncisão, por que tem circuncisão, a graça, o tempo da lei. Ele explica tudo lá em Romanos. Aqui não. Aqui ele já sabe que as pessoas já são cristãs, já são convertidas. Então ele dá uma esperança purificadora para quem já é crente. Uma esperança consoladora para quem está de luto, para quem perdeu amigos e tal por causa da perseguição. Nessa época já estava começando a perseguição à igreja.
né? E uma esperança despertadora para o cristão que dorme. Então, aquele cristão que já está folgadão. Falou, isso vai voltar mesmo, então não preciso fazer mais nada. Não preciso nem trabalhar. Né? Só vou ficar aqui esperando. Já que vai voltar mesmo, então não vou fazer mais nada, vou ficar aqui só esperando. Tá? E aí ele pega e acorda esse povo. Fala, não, peraí, não é assim também. Tudo bem, Cristo vai voltar, mas não é para ficar aí parado esperando. Né? Vamos ver direito essa história aí. Então vamos para o texto. É uma carta bem curta, a gente consegue ver ela rapidamente, 1 Tessalonicenses, e a gente já vai ver a segunda também hoje. Tá? Eu vou projetar aqui. Cadê? Compartilhar a tela. Pronto. Tá bem grandona. Então ele já começa falando Paulo, Silvano e Timóteo. Já diz quem está lá com ele. Nessa carta aqui, ao contrário das outras que a gente viu nas últimas semanas, ele não está preso. Aqui ele está em Atenas, possivelmente, né? E ele escreve quando ele soube do que aconteceu na igreja. Faz a saudação normal, e aí ele começa elogiando a igreja. Então, esse trecho aqui do 2 até o 10, basicamente ele fala que ele sabe, que ele conhece a igreja, que ele viu que eles estão firmes, né, a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, né, que o evangelho chegou não tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, né, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor. Então, assim, ele já começa elogiando a igreja logo de cara. Recebeu a palavra e está em meio de tribulação, né, mas vocês agem com alegria no Espírito Santo, enfim. E aqui ele faz uma primeira menção que eu falei agora há pouco, posto que em meio de muita tribulação. Então aqui ele está falando de quando ele próprio estava lá evangelizando, pregando para essa igreja. Tá? A gente pode ver a tribulação dele lá em Atos 17, de 5 a 10, ele menciona uma passagem que a gente já estudou, quando os judeus chegaram, movidos de inveja, e como é que chama? E animaram a turma a prender, apedrejar, enfim, eles queriam matar Paulo. Né? Então, ele passou por essa situação lá em Tessalônica, e mais que mesmo em meio de tribulação, com a alegria do Espírito Santo. E aí, olha só, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Você imagina, ouvir isso, a igreja evangélica em Pinheiros, ela se tornou um modelo para todos os crentes lá da região de Pinheiros, né, a Lapa e a Vila Madalena. Essa é uma igreja modelo. Já pensou que gostoso ouvir um negócio desse? A palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou da vossa fé para com Deus. Então, assim, é uma igreja que realmente entendeu a palavra e segue a palavra e é um exemplo, como o próprio Paulo fala, ele é um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia e em toda parte. Né? Porque o que eles fizeram? Eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e para aguardar do céu do seu filho. Então aqui ele já dá a primeira dica do que trata a carta. Aguardar dos céus o seu filho. Então aqui ele já dá uma dica de que a carta trata da volta de Cristo, que nos livra da ira vindoura. Bom, aí, a partir do capítulo 2, ele de certa forma, ele justifica, mas a gente vai ver que, gentilmente, ele não é tão agressivo, não é essa a palavra certa, mas ele não é tão enfático quanto ele foi, por exemplo, com os coríntios. Né? Aqui ele fala, olha, eu poderia ter pedido dinheiro para vocês, mas eu não quis, né? Porque eu não queria que ninguém recebesse o peso, nossa presença lá. Então, olha, eu poderia exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama e acaricia os próprios filhos. Né? Então, assim, eles não queriam que fosse peso para nenhum. E eles trabalhavam enquanto eles pregavam. Então, eles estavam lá na cidade de Tessalônica, mas enquanto eles estavam na cidade de Tessalônica, noite e dia labutando para não vivermos às custas de nenhum de vós. Então, eles trabalhavam para se manter, né? Enquanto isso, eles cuidavam da igreja também. Então, eles não dependiam
da igreja de Tessalônica para nada. Tá? Ahn, Deixa eu ver que ponto aqui que a gente precisa enfatizar. Nunca usamos linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus é testemunha. Bom, então ele vai nessa linha. Quer dizer, a gente estava lá, e a gente estava lá porque a gente queria levar o evangelho de Deus. A gente queria que vocês entendessem o evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós. E aí, olha só a linguagem que ele usa, como pai a seus filhos. Um pouco antes ele fala, como fomos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, olha só como ele gostava dessa igreja. Né? Ele se coloca numa linguagem, ele se coloca numa posição de ama, que cuida do filho, de pai que cuida do filho, né? E que age com os filhos de forma piedosa, justa e irrepreensível. E aí ele fala, né, que ainda temos outra razão para dar graças a Deus, né, que ele recebeu a palavra de que as pessoas eles continuam fiéis. E vos tornastes imitadores, aqui no 2, verso 14, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Ou seja, ele colocou de novo uma igreja modelo nessa região, semelhante às igrejas existentes na Judéia. Então ele traz aí uma referência, mas aí ele já dá uma cutucada nos judeus. Porque também padeceste da parte dos vossos patrícios. Quem são os patrícios dos Tessalonicenses? A gente pode ver em Atos 17:5, logo no começo, os judeus. Então, quando ele chama os judeus, a gente já falou sobre isso em outras aulas, ele se refere àquele que é o ortodoxo, aquele judeu que acha que Jesus não é Salvador nem nada, que Jesus não é Messias, e que acha que para você ser salvo você tem que continuar seguindo a lei mosaica. Tem que fazer a circuncisão, tem que seguir as festas, seguir os rituais e tudo mais. Então, quando ele chama de os judeus, ou nesse caso, vossos patrícios, ele está se referindo aos ortodoxos, aos judeus que continuavam seguindo a tradição mosaica. E que eles sofreram dos judeus, ou seja, os judeus continuaram, mesmo com a saída de Paulo, os judeus continuaram perseguindo aquela igreja. E aqui ele faz uma acusação grave. Ele fala que os quais não somente mataram o Senhor Jesus Cristo e os profetas, como também nos perseguiram. Não é só uma acusação, é uma constatação da realidade. Realmente aconteceu isso, né? E aí ele termina falando, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Ele usa essa expressão também, se eu não me engano, em Hebreus, ele usa a expressão que você vai enchendo o cálice da ira do Senhor. Não, é em Hebreus, em Apocalipse tem uma passagem que ele fala sobre isso, que você está enchendo o cálice até que a ira transborde e aí sai para todo lado. E a ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Aqui é uma referência àquela passagem que ele foi levado para o juiz e o juiz absolveu. Falou, não, peraí, não tem nada com isso. Esses caras aí não fizeram nada, tá tudo certo e pode ir embora. A gente já estudou isso em Atos. Seguindo aqui no final do capítulo 2, ele menciona, isso que eu já falei agora há pouco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Ele queria ter ido lá visitar a igreja. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Lembrando que Satanás, a tradução literal de Satanás do grego é o inimigo, né? É o opositor. Então, o inimigo nos barrou o caminho também é uma tradução válida. Na Bíblia de vocês está como Satanás mesmo ou está como inimigo? Como é que aparece aí? Ele está Satanás em todas as versões? Estou falando do verso 2:18. A minha tá Satanás. Tá também? Satanás nulo impediu. Aqui ele manteve o texto grego. João Ferreira de Almeida é a minha. A revista atualizada? Revista e corrigida.
É corrigida, tá? Na corrigida tá A assim. minha também é Satanás. E mantém. Tá. Eu pergunto isso porque esse termo é um termo em grego, né? Uma palavra grega. Obviamente, hoje a gente já conhece ela, já usou ela, já viu em milhões de filmes e tudo mais. Mas é um termo grego. Tá? Então, assim, ele poderia ter traduzido como o inimigo. Mas eu acho que o tradutor escolheu manter. Enfim, mas contudo, Satanás nos barrou o caminho. Aqui ele não especifica exatamente como, de que forma isso acontece, mas lembrando que quando ele estava na segunda viagem missionária, que ele começa a ser perseguido, e ele foge por um caminho diferente, ele não volta pelas igrejas que ele veio. Né? Ele vem pelas igrejas lá da Ásia Menor, Grécia, Macedônia e tal, e quando ele volta de barco pelo litoral, margeando o litoral para não ter mais problema de perseguição. Tá? Então, ele está nessa situação. Nesse caso aqui, ele não está voltando, nesse caso ele ainda está indo. Mas quando ele escreve essa carta. Bom, no capítulo 3, aí ele menciona que ele mandou Timóteo, né? Ele estava em Atenas, aqui ele faz a menção de Atenas, né? Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho do Senhor, para verificar o que está acontecendo. Então aí Timóteo foi, viu o que estava acontecendo, viu as tribulações, viu a discussão que estava rolando sobre a volta de Cristo, né? E aí ele, aqui no verso 5 ele fala, no 3:5 ele fala, foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador, aí de novo ele usa aquela expressão, o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, bom, e assim por vai, assim por diante. Ele mantém, então, quando Timóteo vai visitar a igreja, ele vê que a igreja se manteve fiel na fé e que eles continuaram firmes. E Paulo se sente grato por isso. E aí ele dá uma sugestão, né? É uma oração que Paulo faz para os Tessalonicenses, é de que Deus faça aumentar o amor, a fim de que seja o vosso coração, estou lendo no 3, 12 e 13, tá? A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então aqui é um ponto importante para quem já é cristão, tá? O novo crente também, obviamente, ele deve se dedicar a isso, mas quem já é crente há mais tempo, fica naquelas, né? Bom, tudo bem, eu já sou cristão, e aí, o que eu faço? Ah, vou na igreja, legal, já vou na igreja todo domingo, sou cristão, dou dízimo, dou oferta, participo da obra, e aí? Né? Só isso? Acabou aí? Não, não acabou aí. Né? O que você tem que fazer é aumentar no amor, a fim de que o vosso coração seja confirmado em santidade, ou seja, você tem que se dedicar em se purificar, e você deve tornar o seu coração isento de culpa. Então você deve tentar cada vez mais se aproximar do modelo que é Jesus. A gente nunca vai chegar igual a Cristo, a gente nunca vai ser igual a Cristo, mas a gente deve sempre tentar melhorar. Então amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Se eu fiz alguma besteira ontem, eu tenho que pensar sobre isso. Oh, fiz besteira. Como é que eu podia ter feito diferente? Como é que eu podia ter agido diferente? Como é que eu podia ter trabalhado diferente? Como é que eu podia ter respondido diferente? Eu respondi desse jeito, eu podia ter respondido de outro jeito. Então a gente deve, nós que somos cristãos, a gente deve estar sempre buscando a santidade. E buscar a santidade é isso. É você fazer certo. Você deixar de fazer as coisas que você fazia, mas as coisas erradas, e começar a fazer a coisa certa. Aí você fala, mas eu já não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não faço nada disso. Bom, legal, amém, graças a Deus. Você não faz, realmente não é para fazer. Né? Mas, além disso, você tem que progredir sempre na paz, né? Na ansiedade, você buscar sempre estar sempre em paz com os irmãos. A gente vai ver daqui a pouquinho, nessa mesma carta, ele fala sobre isso. A gente deve buscar sempre a paz de Deus. A gente deve buscar sempre viver bem com os irmãos, viver em concordância, viver em consonância, viver em paz. Né? E é isso que a gente deve fazer, a gente deve buscar a paz. Então, no capítulo 4, ele elabora isso um pouco mais.
né? Então, depois da oração, ele dá os conselhos. E aí ele fala, ó, no 4, verso 3, pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, não com desejo com lascívia, né? Que nessa matéria ninguém ofenda, ninguém defraude seu irmão. Deixa eu ver, faz isso aqui também. Ninguém ofenda nem defraude seu irmão. Então a gente deve abandonar a ofensa, a gente deve abandonar o engano, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos, ó, aqui a menção, né? Como antes vos avisamos e testificamos claramente. Então, quando eu estava aí, eu falei já sobre isso com vocês. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. O Espírito é santo. Se a gente quer ter o Espírito Santo, eu também tenho que me santificar. Não adianta eu estar todo cheio de impureza, todo cheio de pecado, todo cheio de lascívia, de engano, de mentira no coração, de inveja, e querer receber o Espírito Santo. O Espírito é santo. Se eu quero receber, então eu tenho que me santificar. Eu tenho que... essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Nota que a minha santificação, a minha busca pela santificação não significa a minha salvação. A minha salvação está em Jesus. Está na fé em Cristo. Essa é a minha salvação. Mas a consequência da minha salvação é a obra. E a consequência disso também é a santificação e purificação. Quer dizer, eu estando em Cristo, eu devo buscar ser como Cristo. Eu aceitando a Cristo, eu tenho que buscar me tornar tão parecido com Cristo quanto possível. Né? Me livrando da impureza, me livrando do pecado, me livrando da inveja, da prostituição, da lascívia, enfim. E aí ele vai. No 9, ele fala, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Então, aqui ele fala que a igreja já é uma igreja fraterna. Né? Já é uma igreja que está vivendo bem. E aí ele continua, no 9, né? No 4:9, que deveis amar-vos uns aos outros. Vocês já estão fazendo isso. Né? Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredires cada vez mais. Então, aí, de novo, também é uma recomendação de Paulo. Então, lembra que nas outras cartas, ele faz listas. Então, ele faz a lista das coisas que são ruins, que você deve evitar, a lista das coisas que são boas, que você deve buscar. E se você pegar aquela lista, você vai ver que são temas, são itens bastante elementares, bastante, se posso chamar, até básicos, né, da fé. Então, se você tem fé, se você aceita Cristo, então você deve deixar de fazer essas coisas e fazer as outras coisas. Então, ele lista, em Coríntios ele lista, em Efésios ele lista, na carta que a gente leu na última semana de Colossenses, ele tem uma lista que está um pouco mais simplificada, mas tem também uma lista. E aqui, perceba, ele não deu a lista, porque ele sabe que as pessoas já conhecem e já seguem. Então, assim, ele já passou dessa lista, ele já passou desse ponto. Agora ele está dando o próximo passo. Qual é o próximo passo? Progredir cada vez mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente. Diligenciar, para quem não conhece esse verbo, é se dedicar. Você agir diligentemente é você agir com dedicação. Então, nós devemos nos dedicar por viver tranquilamente. Perceba, nas outras cartas ele fala, abandona o pecado, larga a prostituição, larga a lascívia, larga não sei o que lá, larga isso, larga aquilo, abandona isso. Faz assim, seja bondoso com os irmãos, ame o seu irmão. Aqui, ele já dá o próximo passo. Ele fala, bom, legal, você já abandonou aquilo tudo e já está fazendo isso aqui. Qual que é o próximo passo? Viver tranquilamente, cuidar do que é vós e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais precisar. Ô, Renato, Oi. aqui na minha tá, e procureis viver quietos. É isso, né? O quieto no sentido de tranquilidade, e de paz, tá. não de silêncio. Tá, entendi. Tá? É o mesmo sentido, né? Óbvio. O problema é que quando alguém pega a versão do Quietos, que é uma versão anterior, se não me engano é a corrigida é anterior à atualizada. Então, quem pega essa versão corrigida, que é de 1500 e pouco, não sei que ano que foi exatamente, mas é uma versão bem antiga, e lê literalmente, você gera coisas como mosteiros em que as pessoas não falam nada, não abrem a boca. Por quê? Porque está falando para viver quieto. Depois que você já passou daquelas outras fases, depois que você já abandonou o pecado, depois que você já vive de forma amorosa com o seu semelhante, qual é o próximo passo?
Viver tranquilo, viver tranquilamente. Cuidar do que é vosso, né? Não ficar cuidando da coisa dos outros. Cuida do que é seu, trabalha com a próxima mão, com a própria mão, ganha o que é teu, vive a tua vida em paz. É basicamente essa a ideia. Vive em paz. Né? E se porte com dignidade. A consequência de se portar com dignidade está logo no começo da carta, que é a igreja se tornar conhecida na região. Então a igreja ela era conhecida porque as pessoas eram legais, eram boas, eram pessoas agradáveis, né? Então a gente deve buscar isso também, a gente deve se buscar a ser agradável não só para o irmão, mas para os outros. Se portar com dignidade para os outros, para que os outros vejam em nós a Cristo, vejam Cristo em mim. Né? Eu tenho que agir de forma que a pessoa olha para mim e fala, mas o que esse cara tem de diferente? Né? Tá todo mundo contando uma piada suja, ele ficou quieto, ele saiu de perto. Né? Tá todo mundo falando besteira, ele não participou da besteira. Então, assim, é se portar com dignidade, se agir de forma que as pessoas vejam Cristo em mim. De forma que a pessoa veja Cristo em você. Né? E viver tranquilamente. Eu gosto muito disso aqui. Diligenciar-lhes por viver tranquilamente. Né? Eu busco isso na minha vida. Eu quero viver em paz. Eu quero estar em paz com todo mundo. Eu não quero ter... não é nenhuma questão de estresse, é não ter ansiedade, você não ter briga, você não ter, dormir com aquilo na cabeça. Ah, eu falei tal coisa para tal pessoa, ela ficou chateada. Então ela falou tal coisa para mim e eu fiquei chateado. A gente deve deixar isso para trás. Né? Passar dessa fase. E aí ele faz a menção escatológica que eu falei no começo da aula, a partir do verso 13, ele fala assim, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ele está falando aqui de quem dorme toda noite? Ele está falando de quem morreu, né? É uma linguagem eufemística. Peraí, só um instantinho. Tira o som, por favor. Porque está dando eco. Paulo está com o celular ligado com o som, aí eu falo aqui, eu ouço lá, daí eu falo lá, ouço aqui. Bagunçou tudo minha voz. Um instantinho. Eu botei a garrafinha na geladeira. Pode pegar a geladeira. Eu botei lá para ficar com a água geladinha e acabei de esquecer de pegar. Bom, então voltando aqui. Eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, né? Para que você não fique triste como os demais, que não têm esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí olha só que bonito que ele fala aqui a partir do 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, está aqui, ele está falando do Apocalipse. Ele está falando de como vai ser a vinda de Cristo. Nessa época, o texto de Apocalipse não tinha sido escrito ainda. E aqui ele já fala, dada a palavra de ordem do Senhor, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Perceba, olha a ordem disso e olha como é importante isso aqui. Quando Jesus descer dos céus, o Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos. Então perceba, quem já morreu antes vai ressuscitar primeiro no fim do tempo, quando Jesus voltar. E depois os vivos seremos arrebatados juntamente com eles. Então eles ressuscitam e sobem e nós seremos arrebatados juntos. Quem estiver vivo nesse dia vai ser arrebatado junto com eles. Mas por que isso é importante? Porque isso aqui é uma dúvida muito comum, uma dúvida muito frequente. Né? Eu já tratei disso em outros textos, em outras aulas, mas fazendo um resumo muito resumidamente. Quando a pessoa morre, daí a expressão que Paulo usa, que ele dorme, ela não vê o tempo que passa. Então, quando ela morre, assim como quando a gente dorme, vamos supor, hoje à noite eu vou deitar, quando eu dormir, quando eu pegar no sono, eu não vou ver o tempo que passou. Eu só vou ver a hora que eu dormi e a hora que eu acordei. E eu acordei 6, 7, 8 horas depois, na hora que eu dormi, mas eu não vi passando essas 8 horas. Da mesma forma, aquele que morre, assim que você fecha o olho e que você dorme, você não vê o tempo que passa. Então, quem morreu 2000 anos atrás, ele vai acordar assim, eu dormi, aí eu acordei com Jesus voltando.
Aí eu dormi e voltei com Jesus voltando. Então você não vê o tempo que passou. Você não sabe o tempo que você ficou dormindo. Ou o que você sabe é que assim que você morre, na hora que você acorda, Jesus está voltando. Percebe como isso é bonito? Percebe como isso é agradável? Você não fica, ou pelo menos você não percebe o tempo que você ficou morto. Assim que você morrer, você já vai ver a Cristo. E você vai ver a Cristo já no último dia. Você vai ver a Cristo já no arrebatamento. Assim que eu morrer, não importa se eu morrer hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, daqui a 10 anos. Não importa quando eu morrer. Mas assim que eu morrer, eu morri. Na hora que eu abro o olho, eu estou vendo Cristo voltar. Eu estou vendo Cristo voltar e a igreja sendo arrebatada. Né? E a igreja sendo arrebatada com todo mundo que foi arrebatado. Então, assim, mesmo quem, vamos supor, é, se eu morrer antes da Paula, por exemplo, na hora que eu acordar, eu estou lá junto com ela. Eu morri, acordei, ela está junto. Eu não sei quanto tempo mais ela ficou aqui depois que eu fui. Ou o contrário, se ela for antes, eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui depois que ela for. Mas o que eu sei é que assim que os dois morrerem, os dois acordam juntos na volta de Cristo. É por isso que muitas pessoas têm o costume de dizer, né? Sofre quem fica, né? Quem ficou que vai sofrer, que vai chorar, que vai contar esse tempo de distanciamento um do outro. Mas realmente, quem foi não tem mais essa contagem. E não importa, quem foi hoje vai se encontrar lá na frente com Jó, com Isaías, ao mesmo tempo. Exatamente. Não, e você vai encontrar com as pessoas que você ama, né? Porque, eu não sei, vamos supor que, sei lá, vamos imaginar que eu morro, sei lá, Deus o livre, semana que vem. Né? Aí a Paula fica mais 10 anos aqui. Aí Jesus não voltou ainda. Jesus vai voltar daqui a 100 anos. Então, da hora que eu morri até Jesus voltar, passou 100 anos. Da hora que a Paula morreu até Jesus voltar, passou 90 anos. Mas tanto para mim como para ela, assim que eu apaguei o olho, que eu fechei o olho, que eu abri de novo, eu já estou vendo Jesus voltar e estou do lado dela. Né? Então, assim, eu acho muito legal isso. Isso é uma questão da escatológica, que é uma interpretação que eu acho muito legal, porque a morte não significa que você, que nem algumas pessoas acreditam, que você morre e volta para essa terra, para esse plano. Não, você sai do tempo. Deus está fora do tempo e é lá que você vai encontrar com Ele. Então não tem mais tempo. É escatológico, mas é um grande mover de fé isso, né? É uma inspiração para a pessoa que tem algum tipo de dúvida, ela falar, peraí, eu não posso perder essa oportunidade, eu vou me consertar, eu vou me ajeitar, porque eu não quero perder isso. Não, e outra coisa que eu acho muito legal, assim, que é uma linguagem que a gente pode usar. Bom, tudo bem. Vamos supor que a pessoa está lá no hospital, está para morrer, você fala, meu, te vejo daqui a pouco. Boa. Na cabeça da Até pessoa logo. que tá morrendo, ele vai apagar o olho, a hora que ele abrir de novo, você já está do lado das pessoas. Você não viu Até o tempo mais que passou, tarde. você não É sabe o verdade. tempo que passou. Né? O que a gente sabe é que Deus, né, o Senhor mesmo, Jesus, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse para sempre foi uma coisa que sempre me incomodava. Não me incomodava, mas assim, eu ficava na dúvida, como é que funciona esse negócio para sempre, né? A gente vai viver 1000 anos com Deus? A gente vai viver 1 milhão de anos com Deus? O para sempre é quanto tempo? É 1 bilhão de anos? Né? Quanto tempo é para sempre? Mas a hora que você entende que você não tem mais o tempo, você sai da escala do tempo, o para sempre, é o tempo todo. Porque não tem mais o tempo. Você tem só o mundo espiritual. Você encontra Deus fora do tempo. Então, essa escala de minutos, horas, dias, meses, anos, saiu dessa escala. Você não está mais nela, você está acima disso. Então, você encontra nas pessoas que você ama, você encontra os outros crentes em Jesus, você encontra Deus, você encontra, como você disse, a Noé, a Adão, você encontra todos, Moisés, Davi, enfim, os que são salvos vão acordar juntos naquele dia. A gente vai ver, a gente vai passar junto por essa experiência. Quando? Capítulo 5, verso 2, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A gente não sabe. Jesus mesmo disse que ele não sabia. Jesus disse que só o Pai sabe quando chegar o tempo. Agora, uma coisa que ele alerta é o seguinte: vai ter um tempo de paz e segurança. E todo mundo vai falar: olha, estamos tranquilo, estamos de boa.
E aí vai vir a repentina destruição. Como vem as dores de parto, aquela que está prestes a dar à luz, de nenhum modo escaparão. E aí ele continua, né? Isso aqui é um trecho, ele faz uma citação ao que Jesus mesmo disse. Para que esse dia, como ladrão, não estejais em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Ou seja, a gente tem que se preparar. Não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí vai nessa linha de você se manter sóbrio. Ele fala da armadura. No 8, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Então, que ele fala da armadura, que ele elabora melhor em Efésios. E aqui ele já parte do pressuposto que as pessoas conhecem aquele texto, não de Efésios, mas pelo menos o ensino é o mesmo, não estava escrito talvez, mas o ensino é o mesmo, eles já conheciam a questão da armadura. Tanto que aqui ele faz só uma citação rápida, ele não elabora detalhadamente o que é armadura. Então nessa igreja, possivelmente, ele já tinha ensinado sobre isso. Né? E consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bom, e terminando o capítulo, ele dá algumas sugestões. Né? Viver em paz uns com os outros. Percebe que nas outras cartas ele fala, para de mentir, para de roubar, para de adulterar, para de ter inveja. Aqui ele fala, viver em paz. Por quê? Porque eles já pararam de mentir, pararam de adulterar, pararam de roubar, largaram os ídolos. Já passou aquilo tudo. Qual que é o próximo passo? Viver em paz. Exortando-vos também, irmãos, aos que aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos. O que é longânimo? Sejais longânimos para com todos. O que é longânimo? Esqueceram. É paciente. Longânimo é paciente. Longânimo é paciente. Sejai pacientes para com todos. Evita que alguém retribua o mal com o mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. Então, o que é isso aqui? Isso aqui ele está dando conselho para o crente, está dando conselho para quem já é cristão, para quem já conseguiu abandonar o caminho errado, já conseguiu abandonar a maior parte do pecado. Não digo que abandonar tudo, porque não dá, mas já conseguiu abandonar pelo menos as partes mais importantes. E aí o próximo passo é isso. Segui sempre o bem entre vós para com todos, regozijai-vos sempre, orai sem cessar e em tudo dai graças. E não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retenham o que é bom. Bom, e aí ele encerra, se despede, né? Fala para orar por ele. E aí no final, irmãos, orai por nós, saudai-vos, irmãos, consuelo santos, conjuro o Senhor que essa epístola seja lida para todos, graça e paz. Então, assim ele termina a primeira epístola. O tempo entre a primeira e a segunda carta, ele é curto. Possivelmente a segunda carta foi a seguinte, ele mandou Timóteo voltou, ele escreveu a carta, mandou Timóteo de novo, porque mandou Timóteo para ver como é que estava a igreja, voltou e contou como é que estava a igreja. Aí ele escreveu a carta. Timóteo foi, entregou a carta, ficou um tempo lá com eles e voltou comentando algumas coisas. Quando ele volta comentando algumas coisas, logo em seguida ele já escreve a segunda carta. Ele possivelmente escreveu quase em seguida a primeira. Ele escreveu a primeira, quando Timóteo volta, ele já escreve a segunda. Tá? E aí ele fala um pouco mais sobre o juízo final. Então percebe que ele começa de novo elogiando a igreja, dando sempre graça, a nossa fé cresce sobremaneira, o mútuo amor para com os outros, a constância e fé. Então assim, ele já está falando, a igreja está legal, né? Mas vocês estão sofrendo perseguição e tribulação, mas vocês suportam. Né? Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino. Bom, e assim vai. Tá? A parte que eu queria enfatizar aqui na segunda carta aos Tessalonicenses é o seguinte, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já começa, logo depois que ele elogia todo mundo, fala, pô, legal, vocês estão indo bem, parabéns, tá ótimo, lindo, maravilhoso. No capítulo 2, ele fala sobre a vinda do Senhor. Por que ele fala sobre isso? Porque mesmo tendo mandado a primeira carta, continua ainda uma certa discussão, uma certa... a igreja estava falando sobre isso, sobre quando Jesus vai voltar. Então aqui o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, olha, não importa, não se perturbe com isso.
né? Não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós. Então, aqui, possivelmente, eles receberam uma ou outra carta de alguém que falou que foi Paulo que escreveu. Né? Então, eles estão falando, tá vendo? Ó, Paulo escreveu aqui, que Jesus está voltando. E aqui ele fala, não, peraí, não tem. E no final ele menciona isso aqui. Quer ver? No final da segunda Tessalonicenses, já vou pular lá para o fim. Olha o que ele fala aqui, ó, no último capítulo, no último verso do capítulo 3 de segunda, ele fala, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Então, quem deve ter pego esse trecho, essa carta na mão, tinha uma assinatura de Paulo. Por que ele fez isso? Porque possivelmente alguém forjou uma carta falando, olha, essa aqui é uma carta de Paulo, e Paulo falou que Jesus está voltando amanhã. Ou que nem a gente viu, né? Que nem a camiseta que eu vi uma vez, né? Eu sobrevivi a todos os apocalipses. Eu sobrevivi ao ano 2000, 2012, 2014, aí tem o meteoro não sei aonde, ia ter o Godzilla. Todos os fins do mundo eu já sobrevivi, né? A gente sobreviveu, né? Então, pelo menos há uns 5 fins de mundo já. Na nossa época o pessoal falava. Acho que nessa época ele já falava, Jesus vai voltar semana que vem, mês que vem, ano que vem. Ah, vai mudar o imperador, então Jesus vai voltar. Ah, vai passar um meteoro, Jesus vai voltar. Então aí ele fala, não, peraí, não fui eu que falei isso. E aqui ele bota o exemplo. Esse é o sinal de cada epístola. Então ele bota uma assinatura que identifica o próprio texto. Tá? Mas em resumo é o seguinte, não se preocupe. Para de ficar pensando na vinda do Senhor. O que você tem que fazer? O que você tem que saber? Ó, isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. É assim que ele chama o anticristo. Em Apocalipse ele elabora, João elabora melhor o tema, né, do anticristo, dá mais detalhes, dá mais características. Aqui Paulo chama de o homem da iniquidade, o filho da perdição, que vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou que é objeto de culto. Pessoal, assim, eu não quero desanimar ninguém, não quero ser apocalíptico eu mesmo, mas percebam que já começa a ter um movimento dentro do mundo da ciência, dentro do mundo do conhecimento, contrário à religião. Isso é um tema recente, é um tema atual. Né? Então, os que se diziam ateus antigamente falavam meio quietos, falavam meio tímidos, hoje em dia eles falam claramente. Eu sou ateu mesmo e toda religião é má. Você pega entrevistas com aquele Richard Dawkins, tem vários, os 4, né, que eles se classificam os 4 cavaleiros, porque eles são os 4 cavaleiros dizendo que Deus não existe. E eles dão entrevistas, palestras, livros, escrevem sobre isso, e eles estão pregando, falando, olha, Deus não existe, tem que parar de se preocupar, porque Deus não existe, Deus não existe. Isso é clara, aberta, enfática. Em Londres, eles põem em outdoor, falando, Deus não existe, faz o que você quiser. Né? Ah, já que Deus não existe, viva como você quiser. Então, assim, isso é uma coisa que hoje já acontece. Hoje, 2021 tem esse tipo de ação e é uma ação coordenada, é uma ação mundial, uma ação global. E a gente vê esse tipo de coisa de Deus não existe, ou diminuindo a importância de Deus, em filmes, em livros, em novelas, na TV, nas notícias. Né? A gente vê, eu até estava comentando isso outro dia, hoje mesmo eu estava comentando sobre isso. Você pega numa novela da Globo, toda vez que ele mostra um homossexual, que ele mostra alguém assim, é a alegria da festa, é o cara que é legal, é o cara que é gente boa, é o cara que é. Tudo bem, deixa o cara ser legal, deixa o cara ser gente boa. É um pouco de culpa nossa, né, Renato? Isso que está acontecendo no mundo em geral. Então, Né? O nosso não posicionamento gera isso também. Né? Você aceitar, tá na moda aí, né? Aproveitando aí o teu gancho, a ideologia de gênero, falando disso, e você não se posicionar, você aceita. Aquele que não faz, aquele que deixa de fazer o bem, já está pecando, já tem a oportunidade de fazer e não faz, já está pecando. Então, quando você chega num ponto que as pessoas falam que não existe Deus, não existe nada, e você, de uma certa forma, aceita, ficando calado, você está errado, o meu conceito. Eu Né? concordo contigo parcialmente. Por que parcialmente? Eu concordo com a questão de que a gente deve se manifestar e que a gente deve ir contra esse tipo de coisa. Quanto a isso, eu concordo totalmente. Mas esse é um movimento que eu acho que é inevitável. Até porque foi previsto, era uma profecia que isso iria acontecer.
Por quê? A coisa não é declarada, ou pelo menos não era até pouco tempo atrás, agora ela está mais declarada. Mas, por exemplo, você assiste uma série no Netflix chamada Lucifer. Você já viu que tem uma série chamada Lucifer no Netflix? Tem, sim. Em que o personagem principal é o próprio Lúcifer. Ele é o personagem da série. Né? Então, não tá Eu acho lá. que eu cheguei a ver um capítulo 2. Então, aí você vê. Aí você pega uma novela da Globo. A novela da Globo, o cara que é homossexual, o cara que é identidade de gênero, aquela coisa, ele é o legal. Mas se a novela mostra alguém que é crente, o crente é o chato, é o cara que perturba todo mundo, é o cara que mente, É é o o cara Chacota. É o Chacota. que chacota, é o pastor que rouba, né? É o cara que é sem vergonha, é o cara que é todo crentão pela frente, mas por trás ele está adulterando, está fazendo um monte de É, coisa. os tais paradigmas, né? E isso é uma coisa que vem sendo incutida na mente, não só no Brasil, isso é mundial, tá? No Brasil tem a Globo que faz isso, mas outras emissoras fazem também. Mas é um fenômeno mundial e não é um fenômeno aleatório, é uma coisa organizada, coordenada. Você pega os filmes de Hollywood, está indo nessa mesma linha. Né? Então eles mostram o errado como legal, o errado como sendo uma coisa que, pô, olha que da hora, olha que legal. Aí o cara vai, ele é um assassino, mas ele mata todo mundo e dá risada. Ah, que da hora, matou todo mundo. Ah, que legal. Não é É legal. porque, é porque se eu for seguir essa aula de hoje, e eu tenho que segui-la como uma igreja tessalônica, que é uma igreja modelo, eu tenho que combater isso. Não adianta eu ficar. Eu tenho que combater de algum jeito, nem que seja só dentro da minha casa. Eu concordo contigo. A gente tem que tentar combater. Mas olha só como a coisa vai acontecendo, né? Mesmo a gente combatendo, mesmo tendo, vamos supor, deputado e senador agindo a favor da Bíblia, a favor do bem. Né? Mesmo assim, já passou no Brasil lei que se, por exemplo, um pastor falar contra sei lá, se algum pastor falar contra a homossexualidade, ou não sei como é que fala, né? Porque agora está tudo controlado. Mas se você falar contra Bagunçou tudo. isso, você pode ser acusado de agressão sexual, você pode ser acusado de assédio, você pode ser acusado de homofobia. Você Né? fala o Então, quê? Eu não entendi. Repete, por favor. se for contra o homossexualismo, Ah, tá. homossexualidade, né? Você Tá. pode ser preso, literalmente, você pode ser preso por homofobia. Existe lei sobre isso. E a coisa não vai melhorar. Né? Então, assim, a gente vai ter cada vez mais leis que vão cerceando a liberdade religiosa, até que um dia vai se levantar o homem da iniquidade, um filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Percebe uma coisa que está acontecendo também lá no Oriente Médio, né, com essa história do Talibã tomando poder lá no Afeganistão. Então, o Talibã ele é só uma vitrine, é quem está na frente, mas e quem está por trás? Né? O que está por trás é uma religião extremamente perniciosa, uma religião que ofende a mulher, que usa a mulher como subjuga a mulher, né, tornando ela praticamente uma escrava, subjuga as crianças. Né? Os homens também têm uma série de leis e regras e normas, não só de conduta, mas regras morais e tudo mais. Então, assim, é uma coisa extremamente agressiva. Só que, do outro lado, você pega a Alemanha, a França, a Inglaterra, Estados Unidos, Suécia, Dinamarca, enfim, os países chamados países ocidentais, eles olham para isso não como se o Islã causa isso. Eles olham para isso falando a religião é perniciosa porque tem esse tipo de atitude. Aí eles juntam tudo no mesmo balaio de gato. O cristianismo é ruim. Por quê? As cruzadas. A Santa Inquisição. Né? Isso é cristão, é cristianismo. Né? O Trump era cristão. O Trump ia na igreja. O Trump é mau. Né? Então, o cristianismo é ruim. O islamismo é ruim. O budismo, os japoneses invadiram a China e fizeram toda espécie de barbaridade na China. O budismo é ruim. Né? Os chineses, eles destroem o próprio povo por causa do hinduísmo. O hinduísmo é ruim. Na Índia, né? Na Índia tem muita pobreza, então o hinduísmo é ruim. Então percebe que as coisas estão caminhando para uma linha de que toda religião é ruim. E está caminhando para uma linha de que toda religião deve ser eliminada do planeta. E quem que vai fazer isso? O homem da iniquidade, o filho da perdição. E isso não vai ser uma coisa, que não vai ser uma conquista violenta, vai ser uma conquista pela ONU. Vamos aprovar leis de defesa da mulher. Vamos aprovar. Tá correto, tem que ter a lei, tá? Não estou falando que a lei é ruim. Mas a coisa vai caminhando no sentido de que, então vamos aprovar uma lei de que fala que a igreja não pode mais pregar na rua.
Você pode continuar com a porta aberta dentro da igreja, mas você não pode mais pregar na rua, senão você vai ser preso. Então, percebe, a coisa vai caminhando numa direção de que ela é progressiva, é lenta e irreversível. O pastor Jorge, um grande amigo meu, ele pregava na outra igreja aqui de Perdizes, quando a gente morava lá em São Paulo, e o pastor Jorge, ele está na França. E lá na França, ele conta assim, que você não pode chegar na rua, por exemplo, e falar com alguém sobre Jesus. Você chegar no ponto de ônibus e falar com alguém sobre Jesus, você pode ser preso. Na França. Não estou falando de um país islâmico, estou falando da França. Você não pode pregar. Mas por quê? Porque isso é mal visto e não é só preso, não é só lei. A sociedade vê com maus olhos alguém que tenta converter você para a religião dela. Então, se você é islâmico e tenta falar sobre o Islã, isso é mal visto. Se você é cristão e tenta falar sobre Cristo, isso é mal visto. As pessoas na França já estão numa situação tão humanista, né? O termo bonito é isso, eles já são tão humanistas, ateus, que não aceitam mais, não só não aceitam Deus, eles não aceitam que as pessoas falem sobre Deus. Então, o que está acontecendo? Mas aqui também, Renato, aqui, até no Brasil, em São Paulo, você pregar, falar a palavra de Deus para uma certa classe social é muito difícil, né? Não que você seja proibido, mas eles não aceitam, eles acham, enfim. Não, é considerado falta de educação, é considerado que você está invadindo o espaço pessoal dela, tentando impor a sua religião. Mesmo você falar, graças a Deus, você está tentando impor a sua religião, porque você falou graças a Deus. Nossa, pois é. Então, e isso é uma coisa que já vem acontecendo. Então, quando Paulo fala, 2000 anos atrás, ninguém, aqui em Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? É a luta contra a religião. Então, assim, já aconteceu? Não. Está começando. Está começando. Eu não sei se Jesus volta no meu tempo. Não sei se Jesus volta enquanto eu estou vivo, ou se tem mais 1000 anos pela frente. Mas eu sinto que isso aqui já está começando. A apostasia já é uma realidade hoje, no mundo moderno. Bom, então, ao qual se opõe se levanta contra tudo que chama Deus objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Está aqui uma indicação. Onde que é o santuário de Deus? O santuário de Deus foi derrubado, né? Mas Israel, hoje, tem planos de reerguer o Templo de Salomão. 2021, Israel tem planos de reerguer o Templo de Salomão. Para isso, ele vai ter que expulsar os palestinos, expulsar os árabes, e destruir a mesquita, aquela mesquita da pedra, e reerguer o santuário. Então, a hora que isso acontecer, isso vai acontecer. Não sei se hoje, se amanhã, daqui a 100 anos, mas isso vai acontecer. A hora que isso acontecer, a gente vai ter novamente o santuário de Deus erguido em Jerusalém. E este homem, o homem da iniquidade, o filho da perdição, a hora que ele finalmente conseguir acabar com tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ele vai se assentar no santuário de Deus como se ele próprio fosse Deus. Então está aí uma indicação do começo do fim. Quando isso acontecer, é o começo do fim. E aí sim vem a vinda de Cristo. Aí sim vem o arrebatamento, aí sim vem tudo que a gente já... A gente não estudou em detalhes ainda, a gente vai estudar isso em detalhes, mas aqui é uma indicação clara do começo do fim. Bom, então, para encerrar, a gente tem aqui, né, olha só, com efeito, no verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem que detém o mistério da iniquidade? Quem que veio para cá para deter o mistério da iniquidade? O Espírito Santo. Então, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, isso não vai acontecer. Enquanto o Espírito Santo habitar entre nós, isso não vai acontecer. Né? Mas quando ele se retirar, aí essas coisas acontecem. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Aqui ele resumiu 10 capítulos do Apocalipse em uma frase. Você pegar Daniel, Apocalipse, Mateus, você pegar vários trechos falando sobre o fim, ele resume em uma frase. Quando o Espírito for retirado, o inimigo vai se revelar, vai acontecer um monte de coisa,
né? E aí o Senhor Jesus volta e mata ele com o sopro da sua boca. No Apocalipse ele usa que vai ter uma espada de fogo saindo de sua boca, né? E o destruirá para a manifestação da sua vinda. Então o inimigo será destruído com a vinda de Cristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, Satanás quem vai revelar esse camarada, ele vai trabalhar e operar segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E aí ele vai nessa linha, né, falando sobre a mentira, e ai daqueles que derem crédito para a mentira, ai daqueles que acreditarem no que esse camarada fizer ou falar. E tem um outro trecho, se não me engano, em Mateus, que fala aí que ele enganará muitos, ele tentará enganar muitos, inclusive os cristãos. Então, tem cristão que vai acreditar nesse camarada como sendo legítimo, como sendo uma indicação do próprio Filho de Deus, ou o próprio Deus. Né? Pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Bom, e aí ele encerra dando graças, né, e fazendo uma pequena exortação. Então ele fala, né, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus escolheu desde o princípio a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o vosso evangelho, para alcançares a glória de Deus. Bom, então ele está falando de quem permanece fiel, né, de quem permanece fiel até o fim. E ele diz, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Tá? Aí ele pede para orar por ele, né? Paulo fala, ore por mim também, para que eu consiga continuar levando a palavra, porque eu estou tendo tribulação e o maligno vem me perturbando. No 3:6, não, no 3:10, tem um trecho que é bem conhecido, bem famoso, né? Mas antes de chegar no 10, vamos falar assim, ó, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Ele está falando do trabalho que ele fez entre os Tessalonicenses. Ele já tinha falado sobre isso na primeira carta, aqui na segunda ele repete. Né? Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e dia trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então ele está falando isso, por quê? Porque tinha algumas pessoas que acreditavam que como Jesus está voltando e vai voltar agora, semana que vem, ele não precisa mais trabalhar. E aí ele dá uma bronca nesse povo. Porque ainda convosco vos ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não come. Esse trecho aqui é famoso. É uma bronca que Paulo dá nesse povo aí que está com preguiça. Né, usando como desculpa, Jesus vai voltar, então não preciso trabalhar, já que ele vai vir mesmo, então o que eu já tenho tá bom, não preciso trabalhar mais nada. E ele fala, olha, não anda desordenadamente, né? Continua fazendo bem, continua fazendo teu trabalho, né? E aqui, ó, a elas, porém, no 12, a elas, porém, determinamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então, isso aqui ele está falando enquanto Cristo não volta. Primeiro ele fala, olha, primeiro não se preocupa com isso. Não fica pensando no tempo, quando que vem, quando que não vem, se vai vir, se não vai vir. Né? Não fica preocupado com isso. Trabalha tranquilamente, come do fruto do seu trabalho, come do seu próprio pão. E não canseis de fazer o bem. Bom, então, aí a gente encerra 2 Tessalonicenses, né, reforçando aquela frase que eu já mencionei, a saudação é de próprio punho, Paulo. Isso aqui eu já mencionei em outras cartas, possivelmente ele ia ditando a carta e alguém escrevia, e no final ele colocava de próprio punho, e mencionava, a saudação é de próprio punho, Paulo. E esse Paulo era possivelmente uma assinatura, né? Não era o texto hebraico comum, nem o texto grego comum, nesse caso grego. Não era o texto grego normal. Ele fazia uma assinatura, Paulo. E fala, esse é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino, para que você não se confunda, né? Para você evitar pegar uma epístola que fala, esse aqui era de Paulo. Não, não é. Paulo assina a epístola falando, essa carta é minha. Tá? E isso aqui, quando eu falar de Hebreus, eu vou mencionar de novo esse trecho aqui, né? Justamente porque Hebreus não tem nada que diga que a saudação é dele mesmo, ele mesmo assinou isso aqui, nem nada assim. Então, existe dúvida se Hebreus foi escrito por Paulo ou alguém mais. Mas isso é um outro caso, é uma outra aula, é uma outra situação que a gente vai estudar mais para frente. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida, comentário, preocupação? Tá. Cristo vai voltar. A gente sabe que Cristo vai voltar.
Mas a gente não deve ficar muito preocupado com isso. A gente deve seguir a vida, continuar trabalhando, comendo o fruto do trabalho, viver tranquilamente, viver em paz, abandonar o pecado, né? E essa basicamente é a mensagem de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Cristo vai voltar. A gente não deve se preocupar com isso. Quando ele voltar, ele voltou. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que me manter fiel. Quando ele voltar, eu sei que ele voltou. Amém? Vamos terminar com oração? Bondoso, eu te agradeço, porque não só o Senhor nos criou, nos ensinou, nos enviou o seu Santo Filho, para que a gente pudesse aprender a viver, para que a gente pudesse ter fé, para que a gente pudesse crer, né, e para que ele pudesse nos salvar. E também a gente tem fé de que naquele dia, no último dia, no dia do Senhor, a gente vai ser arrebatado junto com os santos e junto com Jesus para encontrar Jesus no céu. Eu te agradeço por isso. Teu plano é perfeito e desde o começo dos tempos a gente sabe que ele está por aí e que a sua palavra vai se cumprir e que seu plano vai se cumprir. Eu te agradeço, Pai, porque o teu plano é perfeito e é bom. É bom, perfeito e agradável. E a gente só tem que agradecer. Nos fortalece nossa fé, fortalece nossa intenção de fazer o bem, nossa intenção de viver bem, nossa intenção de viver tranquilamente. Pai, nos ajuda a fazer isso, abandonando cada dia o pecado, abandonando cada vez mais a nossa iniquidade, abandonando cada vez mais o que a gente faz de errado. Nos fortalece. Eu peço, Pai, cuida da gente. A gente sabe que a tua palavra é luz para o nosso pé, nos ajuda a trilhar o caminho, né? O caminho de luz. Eu peço, Pai, a tua bênção sobre cada um aqui que assistiu essa aula, quem está vendo essa aula hoje, quem vai ver essa aula depois, quem estiver online. Abençoa, Pai. E dá entendimento, que o teu Santo Espírito traga entendimento e compreensão, para que a gente possa ver a beleza que é a tua palavra, a beleza que é o teu plano, a beleza que é seguir ao Senhor, seguir aos ensinos de Jesus e sempre com o Espírito Santo conosco. Eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, guarde e proteja. Vou embora. Amém.